Bem, estamos de volta para darmos continuidade à nossa mensagem a respeito das duas alianças. A aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei que teve início lá no Monte Sinai, pelas mãos de Moisés. E a aliança da graça, que teve início através da crucificação e da morte do Senhor Jesus. No momento em que o Senhor Jesus disse, está consumado, e entregou o seu Espírito, naquele momento encerrou-se para nós 1600 anos de lei para iniciarmos a dispensação da graça. Por essa razão, amiga e amiga, nós não vivemos mais debaixo dos princípios da lei, mas sim vivemos hoje debaixo do favor imerecido de Deus. Deus mudou de endereço. Deus não está mais no Monte Sinai. Deus agora está no Monte Sião. Deus desceu até o Sinai, trouxe a lei através das tábuas de pedra e a passou para as mãos de Moisés, e durante 1600 anos o Monte Sinai foi o endereço de Deus. Mas quando o Senhor Jesus firmou uma nova aliança no Monte Sião, e propriamente dito no Calvário, então Deus mudou de endereço. Deus mudou. Hoje, o monte de referência da nossa fé é o Monte Sião, é o Calvário, porque ali se estabeleceu a nova aliança, a aliança da graça, que é o que hoje nos abençoa. Hoje é a essência da nossa fé. É sabermos que somos justificados não por aquilo que fazemos, como mandava a lei, mas hoje nós somos justificados, somos abençoados, nos aproximamos de Deus, não por mérito próprio, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos diante de Deus apresentando o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. O Salmo 22, no primeiro versículo, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe que estas palavras que eu li para você foram as mesmas palavras ditas pelo Senhor Jesus na crucificação? Leia nos evangelhos. Ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que estava acontecendo? O salmista Davi, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele, profeticamente, sem que ele soubesse disso, ele já estava anunciando a vinda do Senhor Jesus. Ele já estava anunciando, profeticamente, o momento mais importante para toda a humanidade. O momento da aliança entre Deus e o homem, a aliança da graça. Ele estava, na verdade, mesmo na época da lei, anunciando o início da aliança da graça, o fim da lei e o início da graça. Sabe por quê, amigo e amiga? Porque todo o Velho Testamento, ele não serve mais para nós como base da fé. Hoje, para nós utilizarmos a nossa fé, para crermos na salvação, para termos a nossa vida abençoada, nós não olhamos mais para o Velho Testamento. Nós olhamos hoje para o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele nada mais é que o Velho Testamento cumprido. O Velho Testamento anunciava o Novo Testamento. A lei anunciava a graça. Aqueles cerimoniais, os profetas, os reis, os princípios da lei, falava a respeito do Senhor Jesus. Por exemplo, no Velho Testamento, lá no Velho Testamento, guardava-se o sábado. Ninguém trabalhava sábado, ninguém podia fazer nada sábado. Os judeus fazem isso até hoje, mas a lei não foi dada para nós. A lei foi dada para os judeus. Então, os judeus até hoje guardam isso, não deveriam, mas guardam a lei e o sábado. Mas, na verdade, o sábado
é o dia do descanso, e que já era uma profecia a respeito do nosso descanso, que é a salvação. Então, quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, quando você se coloca debaixo da graça, então você está vivendo o sábado, que é o dia do descanso. Então, para quem está salvo, o sábado já se cumpriu. Lá no Velho Testamento, o sábado representava a salvação que eles não tinham. Então, eles guardavam o sábado como se profetizando que haveria um dia que o trabalho cessaria e que o descanso chegaria. Então, o sábado da velha aliança nada mais é do que a representação, simbolicamente, uma sombra da verdadeira salvação, do verdadeiro descanso, que é quando você recebe Jesus como Senhor e como Salvador. Eu até separei uma passagem aqui da Bíblia para ler para você, para deixar isso bem claro. Está em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Olha o que diz aqui o texto sagrado, que é importante. Diz assim, olha: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha que interessante. Olha que interessante. Todos aqueles cerimoniais da lei, aqueles rituais de purificação, a tenda, o tabernáculo, o candelabro, a mesa da propiciação, a mesa dos pães, tudo aquilo, a própria lei, as profecias falam a respeito do Senhor Jesus. Elas eram sombras do que haveria de vir. Hoje, o que nós sabemos, o que nós aprendemos do Novo Testamento é a concretização das profecias da lei. Por isso que os nossos olhos hoje, eles precisam estar voltados para a nova aliança. A aliança que foi feita no sangue de Jesus na cruz. Na cruz. A aliança da graça, a nova aliança, ela teve início na cruz. A cruz foi o ponto de partida da graça. O Senhor Jesus, durante 33 anos, viveu nesse mundo debaixo da lei. Ele cumpriu toda a lei. Mas a Bíblia diz que ele cumpriu a lei para nos resgatar da maldição da lei. Para nos resgatar da lei. Para nos tirar debaixo do jugo da lei. Porque ele era o cumprimento da lei. Então, em Cristo, nós cumprimos a lei. Quando você aceita Jesus, é como se você tivesse cumprido toda a lei nele. Ou seja, não há mais maldições sobre a sua vida, mas apenas as bênçãos. Por quê? Porque para quem cumprisse toda a lei, viriam as bênçãos. Quando o Senhor Jesus cumpriu a lei por nós, ele nos colocou debaixo da bênção. Então você hoje tem direito a ter uma vida abençoada. Agora, você quem? Você que se coloca debaixo da graça. Você que firma essa aliança com Deus. A aliança da graça. Você que entrega a sua vida para Jesus, e porque você entregou sua vida para Ele, então o sangue da nova aliança é derramado sobre você. E você passa a viver debaixo da graça. Você hoje não precisa fazer nada para ser abençoado. Você não precisa mais ir no Monte Sinai para ser abençoado. Mesmo porque Deus não está mais lá. Não tem nada de bom no Monte Sinai. Hoje no Monte Sinai o que tem são maldições. Porque a lei trouxe maldição. A lei trouxe maldição. Quem não cumprisse ela era amaldiçoado. Mas no Monte Sião nós hoje recebemos a bênção. Deus mudou de endereço. Então hoje você não precisa mais sacrificar. Hoje você não precisa mais se justificar por suas obras. Porque nós somos justificados hoje na obra do Senhor Jesus. Foi o que Ele fez que nos abençoa, não é o que nós fazemos. Claro, precisamos ser bons, honestos, trabalhadores, precisamos fazer um monte de coisa. Orar é importante, ler a Bíblia é importante. Importante. Mas isso não te justifica diante de Deus. O sacrifício maior foi o do Senhor Jesus. Não invalide o sacrifício dele. Porque se você quiser se basear nas obras, você cancela a graça e se afasta do Senhor Jesus. Leia Gálatas, capítulo 5, versículo 4, e você vai entender o que eu estou falando. Tá bem? Amiga e amiga, Deus te abençoe. Nós voltamos num outro momento, falando um pouquinho mais a respeito das duas alianças. A aliança da lei e a aliança da graça. Tá bem? Forte abraço, que Deus te abençoe.
e até lá.